preocupação excessiva é o componente cognitivo da ansiedade. Isso significa que ela está muito prevalente em quadros de transtorno de ansiedade generalizada. Se você está se preocupando muito, a gente precisa conversar sobre isso. Uma preocupação, normalmente, ela sossega depois que você encontra uma solução pra ela. Tipo, eu perdi meu óculos. Só que aí você se lembra de que você deixou ele dentro do seu carro. Então essa preocupação ela não vai se estender muito ali. A questão principal é que nem todas as preocupações, elas têm uma solução no final. Na verdade, a maioria delas não tem uma grande solução. Por quê? Porque falta um elemento muito importante, que é a certeza. A maior parte das coisas da nossa vida são marcadas pelas incertezas e pelas inúmeras possibilidades. Um exemplo disso é que o seu filho vai sair pela primeira vez com os amiguinhos dele. Enquanto você tá em casa, o seu filho não tá mais atendendo ao telefone. Então as preocupações começam a surgir. Será que ele perdeu o celular? Será que algo de ruim aconteceu com ele? Será que ele tá se divertindo? Será que ele não está se divertindo? Será que ele foi assaltado? Enfim, diversos cenários que na verdade não tem uma solução, até que você possa entrar em contato com ele. E aí o que acontece durante esse processo das preocupações é que o seu corpo considera aquilo como muito real, porque o seu cérebro não sabe distinguir muito bem o que é realidade da percepção da realidade. A verdade é que nós vivemos através de uma lente que nós usamos para ver o mundo. A gente vê o mundo de acordo com o que a gente pensa sobre ele, não com o que de fato está acontecendo ali. E aí o nosso corpo reage justamente a esses pensamentos e a nossa percepção daquele problema. Então, quando você começa a catastrofizar, pensar nas possibilidades, o que será que aconteceu com meu filho, onde será que ele tá? Sua mente está passando um sinal pro seu corpo de que você tá em perigo, de que você precisa reagir àquilo e é uma reação ao medo. Então, seu corpo começa a suar, ter batimentos acelerados, as suas palmas das mãos começam a ficar mais geladas, enfim, todas as reações aí referentes à ansiedade e ao medo. A preocupação, ela tá só associada ao sentimento de medo ou não? Eu posso estar ansioso por outro motivo sem ser o medo. Não, a ansiedade está relacionada ao medo. Ao medo, tá. Mesmo que esse medo seja algo bom, digamos assim. Por exemplo? Você ganhar uma promoção no trabalho. E aí você tá ansioso. Você vai ter uma entrevista e que não tem sinal nenhum que vai dar algo errado, por exemplo. Então, é bem interessante isso, porque a ansiedade e a animação, elas são muito parecidas. As reações fisiológicas da animação, elas são muito parecidas com a ansiedade. Então a gente só usa o nome errado para as coisas. Ansiedade é sempre negativo. Com certeza, isso faz parte de um tratamento dentro da psicoterapia, de você conseguir nomear melhor as suas emoções, do tipo, o que de fato tá por trás dessa sensação que você teve, né? Então eu posso acabar entendendo que na verdade essa pessoa estava animada e não com ansiedade. E aí quando ela nomeia melhor aquilo deixa de ter um peso tão negativo para ela e ela consegue de fato curtir. Mas o que eu quero deixar claro aqui é que a preocupação, ela é um gancho para você sentir ansiedade. Quando você se preocupa, você tá acreditando numa realidade paralela, onde tudo é terrível e ruim e tudo vai dar errado. Logo, nesse espaço, você precisa acionar aí os sinos da ansiedade, do medo, para se proteger e sobreviver. Beleza? Sempre que eu acabo explicando isso para os meus pacientes ou para as pessoas que me seguem nas redes sociais, a pergunta é sempre a mesma. Então, se preocupar é útil? Porque eu sempre achei que me preocupar era útil para alguma coisa, para um planejamento, e eu espero que ao final desse vídeo você tenha uma percepção um pouco mais profunda sobre as preocupações. É importante ressaltar que existe uma grande diferença entre preocupação e solução de problemas. Imagine que você tenha que fazer uma lista de compras porque você abriu a geladeira e notou que não tinha mais leite nem pão. Isso não é bem uma preocupação de que você tem que fazer uma lista de compras e tem que ir ao supermercado. Isso, na verdade, é uma solução de problema. Você está criando uma tarefa para você fazer no futuro. A preocupação estaria associada a uma catastrofização no futuro ou um sentimento do tipo, isso vai ser muito difícil para mim de alguma forma. Você associar isso com algum tipo de medo ou com alguma dificuldade. No caso, você abre a sua geladeira e você percebe que não tem aqueles itens, e aí você começa a se lembrar de quão ruim é você ir até o supermercado sozinha, porque é um lugar difícil de acesso, ou então que você se sente insegura. Enfim, aí essa seria a preocupação, só que não é sobre a lista em si ou sobre o planejamento daquilo. Que pode ser também, né? Pode ser uma dificuldade que você esteja enfrentando. Tem uma parábola que é muito bacana para exemplificar o quanto que as preocupações podem ser muito terríveis na nossa vida. Basicamente, a história é assim. Uma mulher vira para um homem e pergunta se ele não quer fazer um passeio de barco. E ele responde que não, que o seu pai morreu no mar. E aí ela pergunta para ele, então, e o seu avô? Como que ele morreu? Daí ele responde que ele morreu doente numa cama. E ela devolve para ele, e o pai do seu avô morreu como? E ele diz, morreu doente em uma cama.
E aí essa mulher muito sábia vira pra ele e pergunta, então por que ele não tem medo de se deitar? Puta conclusão, mano. A grande sabedoria dessa parábola é justamente entender que as preocupações, elas não te ajudam necessariamente a viver, elas te ajudam a diminuir o tamanho da tua vida. Porque se a gente for ouvir as preocupações, a gente pode inclusive ter medo de ficar deitado. A gente pode arrumar motivos o tempo todo pra estar se preocupando, como por exemplo o simples ato de deitar, que levou a família dele, os antecessores dele, a falecerem. E se a gente for pautar a nossa vida por conta das preocupações, a gente simplesmente não vive. Mas eu sei, você usa as preocupações como uma forma de estar no controle da tua vida e das suas decisões. Pelo menos é o que parece, né? A gente sente que a gente tá controlando alguma coisa no meio de tantas coisas que a gente não é capaz de controlar. Só que eu tenho más notícias, porque cientistas testaram essa teoria, né, de que quando a gente se preocupa, as coisas tendem a ir mais de acordo com o que a gente gostaria. E o que eles encontraram é que as preocupações não ajudam em absolutamente nada, porque 91% das nossas preocupações normalmente não chegam a se concretizar. Os 9% que sobraram dessa porcentagem se concretizaram, só que não foi tão ruim quanto eles imaginaram que seria. Então, vale aí uma reflexão do: será que as preocupações são realmente úteis? Será que não vale a pena você se sentir mais aliviado e tranquilo durante o seu dia a dia e ser pego de surpresa de vez em quando? A real é que a gente tem uma tendência a catastrofizar, a imaginar que vamos nos sentir muito piores do que realmente a gente se sente quando algo de ruim acontece na nossa vida. Por exemplo, você perder as malas no aeroporto. Se eu te perguntar agora, como você se sentiria se isso acontecesse com você numa viagem tão sonhada? Provavelmente sua resposta seria que você se sentiria tipo um 9 de chateado, que isso ia estragar toda a sua experiência, que você ia se sentir muito mal. Mas tem estudos que mostram que, na verdade, impacta muito menos do que você imagina, na verdade. Isso significa que nós somos muito ruins em fazer previsões de como a gente vai se sentir em determinadas ocasiões. Não vai ser o fim do mundo. Toda vez que você foca no problema, você tira o olho da solução. Basicamente, as preocupações, elas são a morte da sua felicidade, porque você tá só focando no que tá dando errado, no que pode dar errado. E você deixa de olhar também para as suas potencialidades para solucionar aquele problema, porque você está ocupado pensando em tudo que pode dar errado e não em tudo que você pode fazer para dar certo. Então, se você começa a pensar que o comportamento do seu chefe está esquisito, que você daqui a pouco pode ser demitido, e esses pensamentos começam a tomar muito espaço na sua mente, pode ser difícil de você começar a refletir, por exemplo, de que você tem uma carreira muito sólida, de que você tem qualidades que são importantes para o mercado de trabalho, de que você tem pessoas aí, um know-how muito grande, né? Uma rede de segurança muito boa. Então, tira o olho dessas soluções. Essas sim seriam coisas que de fato te ajudariam a solucionar o problema e se sentir empoderada também pra desse o que viesse. Como que é a expressão? Desce o que vier. Desce o que vier? Ai, que burro. Não faz sentido essa expressão. viesse o que vier. E aí imagina que mágico você poder ter controle total sobre as suas habilidades, sobre as coisas que você escolhe fazer, ao invés de você ficar prestando atenção naquelas coisas que você não tem controle sobre. Muito melhor, não é? Existem dois tipos de pessoas preocupadas que têm relações preocupantes com a preocupação. O primeiro tipo de pessoa preocupada a gente vai chamar de João. O João é um cara que acredita que as preocupações, elas são úteis na vida dele. Ele realmente acredita que quanto mais ele se preocupa, melhor ele resolve os problemas. O problema desse tipo de crença é que você acaba incentivando uma fabricação cada vez maiores de suposições e de cenários cada vez piores sobre a realidade ou sobre o seu futuro. E aí, com essas criações de cenários catastróficos, você tende a potencializar a frequência da ansiedade na sua vida e no seu dia a dia. Um segundo problema em relação a isso é que quando você está disposto a ficar mais preocupado, você também está mais atento aos problemas, você está mais disposto a notar os problemas ao seu redor. Ou seja, para você ter mais condições e alimentos aí para essa preocupação. O terceiro ponto é que o uso frequente dessas preocupações como forma de enfrentamento aos problemas pode exacerbar a frequência de pensamentos intrusivos. E por último, o ponto mais problemático é que caso as preocupações do João não se tornem realidade, ele pode acreditar então que foi por conta das suas preocupações que ele conseguiu impedir que essas preocupações se tornassem realidade. E isso fortalece ainda mais essa crença e a frequência dessas preocupações no seu dia a dia. E o contrário também é verdade. Se essas preocupações se tornarem realidade, ele pode acreditar, por exemplo, que ele não se preocupou o suficiente, que ele precisa se preocupar mais nas próximas ocasiões. O segundo tipo de pessoa preocupada a gente vai chamar de Pedro.
E Pedro, ele morre de medo das suas próprias preocupações. Ele acredita que as suas preocupações podem deixá-lo maluco. Então, ele se preocupa em ter preocupações. O principal problema é que Pedro busca evitar situações que possam causar preocupações nele. E isso acaba o impedindo de entrar em contato com situações que poderiam ser bastante saudáveis para ele no crescimento pessoal. E que poderiam provar, inclusive, que as preocupações e os pensamentos desconfortáveis são de fato inofensivos, que é tudo sobre como você lida com eles e não exatamente com a situação em si. Comenta aí, você é João ou Pedro? Ou você é João Pedro? Como eu tinha prometido, aqui vão algumas dicas para você lidar com as preocupações e se sentir um pouco mais no controle dos seus pensamentos. A primeira delas é uma sugestão do estudo que eu mencionei anteriormente, que é sobre você sentar e anotar as suas preocupações durante uma semana. Depois que você anotar essas preocupações, você vai dar uma lida nelas e você vai marcar quais que se tornaram realidade. E se elas se tornaram realidade, qual foi o nível em que essa realidade te afetou de fato de forma negativa? Será que foi o tanto que você tinha previsto? A conclusão desse estudo é que quando a gente observa as nossas preocupações e observa o tanto que elas não foram reais, elas não se concretizaram ou que elas afetaram muito pouco a gente, é que a gente não encontre mais tanto poder em se preocupar, que a gente tenda a diminuir esse comportamento no dia a dia. A segunda dica é você desenhar 2 círculos que tem uma interseção no meio. O primeiro círculo é sobre as coisas que você consegue controlar. Você vai escrever ali tudo que está sob seu controle. E você pode fazer isso numa situação que você esteja tendo de conflitos dentro da sua casa, no seu trabalho, algo que esteja te deixando angustiado. E aí nessa lista de coisas que você pode controlar, você vai mencionar ali as coisas que você diz, as coisas que você faz. No segundo círculo, você vai colocar as coisas que não estão sob seu controle. Normalmente são coisas como o comportamento dos outros, o clima, o que vai acontecer nos próximos dias, coisas que realmente estão fora das suas mãos. Na interseção dos círculos, a gente coloca ali a influência, que são as coisas que você pode influenciar no resultado. Não está sob seu controle, mas que você tem alguma influência sobre. Como, por exemplo, você ter uma conversa com alguém, você impor algum tipo de limite, você falar sobre aquilo com outras pessoas. Então é sobre o que você pode fazer que pode impactar no resultado final. Preenchidos esses 2 círculos e a interseção, você vai dar uma olhada nesse mapa que você tem e o seu objetivo final vai ser focar no círculo do seu controle e da influência. Toda a sua energia deve ser focada naquilo que você tem controle e influência sobre. Nada mais. Isso vai servir basicamente como um mapa para você e vai te dar um guia visual do que você pode fazer sobre aquele problema, ao invés de ficar martirizando as coisas que fogem aí do seu controle. Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, deixa o seu like, se inscreva e aperta o sininho e faça tudo que você tem direito. E se você conhece pessoas preocupadas que precisam ouvir essa mensagem, já compartilha com elas aqui. O meu nome é Bárbara Tranquilini, eu sou psicóloga, um beijo e até mais!